Boa noite todo mundo que tá entrando. Boa noite, Miriam. Já não me importa a sua opinião, o seu conceito moldaram a minha visão. Foi tanto sim que agora digo não, porque a vida é louca, mano, a vida é louca. Quero saber Oi, se o que me Alexandre, boa faz bem noite. é Fê, boa noite. não me entretém. Ju, Não me oi. limite que eu quero ir além, porque a vida é louca, mano, a vida é louca. Theo, boa noite. Já já eu chamo a Ju. Hoje a gente vai fazer uma live falando sobre dependência emocional. Eu e a Juliana Nunes, coach. Vamos falar sobre dependência emocional. Esperar o pessoal entrar. Enquanto isso a gente escuta a Isa, dona de mim. Oi, Vanessa. Boa noite. Sandra, boa noite. Ah, que legal. A Flaira é muito legal, Fê. Fê Vox. A Fê é muito boa mesmo. Boa noite, Paulo. Voltei, Miriam. Voltei com a música. Voltei. Boa noite, boa noite. Eu vou chamar a Ju. E aí a gente vai começar a falar sobre dependência emocional. Deixa só eu achar a Ju aqui de novo. Enquanto isso a gente vai conversando, dando os recadinhos, enquanto o pessoal entra. Olá, boa Oi, noite. Ju! Boa noite! Tudo Como bem, Ana? estás? Tudo certo? Graças a Deus, tudo tranquilo, na Que paz. bom! Na paz, é isso aí. Na paz, É. sempre. Tu entrou praticamente junto com a tua irmã aqui. Eu vi a tua irmã entrando e tu entrou. Ah, A é? Elô. É sintonia de irmã aí. Estamos juntas. Muito bom, É a muito Thaís, né, bom. que tá na área, né? A Deve ser a Thaís. Elô. Ah, Elô! É, Ah, é, achei que tava falando da Thaís. não. A Elô. Elô, dá um alô aí pra nós, Elô. É. Mandem corações pra gente. Pedro Heitor também, manda Ó, corações pra gente, que a Pedro. gente gosta de corações, É isso né? aí. É... Afunda o dedo aí nos corações pra nós. E no print também, pra marcar a gente depois. É, não, no print, peraí, né, Ana? Ah, é a Elô. É eu. O print deixa a Pro gente. final. A gente se Deixa pro final a prepara, gente se organizar aqui. tá bom? Senão são Beijo, umas Elô. caras, né, Ju? É, É, é verdade. realmente a gente, às vezes saem uns prints que não Sai, favorece uma, muito. sai umas coisas meio esquisitas, mas tudo bem. A gente entende que tá no movimento, né, Ana? Importante é estar no movimento. É, A Tânia chegou aí, nossa querida Tânia, né? Sempre presente pessoal, aí. pessoal sempre presente, é verdade. A Josete, Josete, isso, legal, que legal. Acho que a gente pode dar os Jorge. recadinhos. Jorge, que legal. Hoje a gente vai fazer o sorteio hoje de novo. Bora pro sorteio do nosso não, né? Livro da Ana, maravilhoso. Mas é meu também, porque eu tenho o meu. É, exatamente. Eu também tenho o meu, então é nosso, tá tudo É certo. nosso, é nosso. É, É de todo mundo. pessoal, então, que tá chegando agora, a Ana vai fazer o sorteio do livro dela com aquele esquema, né, Ana? 60 É, visualizações simultâneas. Então, usem o aviãozinho e abusem dele aí para chamar o pessoal para essa live, né, Ana? exatamente. Use e abuse. Vamos ver, a gente tinha colocado quanto mesmo? 60? 60, 50? nós conseguimos chegar Isso, a 50, né, da última vez que foi feito sorteio. isso. E aí a nossa meta hoje, 60 visualizações. Então avisem
o pessoal aí, os amigos de vocês, Os chamem essa pessoa da dependentes, live. os dependentes ou ex-dependentes, né? Carmen, boa noite. Boa noite, É, Carmen. os dependentes emocionais, né? É isso Eu aí. não fiz aqui uma pesquisa, mas eu nem acho, não sei se deve existir esse dado dos dependentes emocionais, se existe algum número, talvez não. Eu vou até jogar aqui para ver, Ju. Eu não achei números que mostrem, né? Uhum. Mas a gente sabe que o número não é pequeno, né? Não, o número não é pequeno, não mesmo, né? E aí, você que está aí ouvindo a gente, nos acompanhe, mande para quem você acha que possa ser interessante aí o assunto, né? O que você acha que está aí nessa dependência emocional. E, né, e a gente vai falar aqui de algumas características, de alguns sinais, de alguns comportamentos. Então, você pode se identificar ou você pode identificar alguém, né, Ju? É. O Quem nunca? amigo, a amiga, né? É, é. Ah, oi, Jorge, Valéria. É, eu fiz uma pesquisa lá nos meus stories, eu não sei se tu chegou a ver, e aí eu fiz algumas perguntas para nossa live de hoje. A sua mãe. Sim, a minha mãe entrou aí. E aí, mãe, beijo. Beijo! A família tá sempre presente, viu, Sempre Ana? fez. É isso aí, Ju. Que legal. E aí eu fiz algumas perguntas e aí eu vou falar aqui o resultado, tá? Então, assim, ó, você se considera dependente emocional afetivo? Aí eu coloquei sim, né? A opção era sim ou já fui. E aí 57% das pessoas colocaram que sim, que se consideram dependentes emocionais ou afetivos, e 43% disseram que já foram. A outra pergunta que eu fiz é se você vive com alguém que é dependente, né, emocional. 56% falaram que já viveram, e 44% falam que sim, né, que Que vivem com vive. alguém assim. Tá saindo umas perguntas aí, mas aí depois a gente volta nelas. Eu só vou falar os Tá. dados aqui primeiro. Uhum. Você acha que só pode ser feliz se tiver alguém? 79% colocou que não mais, mas ou seja, um dia pensou Já assim, foi. né? Aham. E 21% colocou que sim. Você consegue ficar em paz quando a pessoa não está do seu lado? 79% responderam que Não. é muito angustiante ficar sem a pessoa. Caraca. E 21% colocou aqui que não. E eu coloquei, queria entender se sente essa questão da angústia, porque essa angústia é um dos sintomas aí da dependência emocional, né? E aí a penúltima pergunta foi: você acha que em relação ao amor, cuidado, atenção, você teve, né, na sua infância, excesso ou falta? Que também são dois critérios aí, digamos, Possíveis causas. causas. Isso. Bom, 78% disse que teve falta, né? Aí, então, de amor, de cuidado, de atenção, e 22% excesso. O importante a gente vai entrar depois aí no detalhe, mas é que são os dois extremos, tá? E os dois extremos podem levar para a dependência emocional. Agora a É a Thaís falta. chegou. Agora a Thaís chegou na live, isso aí. Agora é a falta do equilíbrio, né, Ana? Isso, exatamente, Ju. Então, essa foi a pesquisa, Taizinha, essa foi a última. Taizinha que chegou agora, a gente já achou que fosse. Eu achei, né? A Ana falou: minha irmã tá na live. Eu achei que fosse a Thaís e era a Elô. Chegou atrasada, Thaís, pra live Ei, hoje. Thaís, chegou atrasada. Boa noite, Mara. Boa noite todo mundo que está entrando. Demorou, mas cheguei, ó. A gente vai falar sobre dependência emocional, né? Vamos ver se você se identifica aí ou se identifica alguém, né? Mande aí suas perguntas. Eu vi que já rolou algum comentário aqui.
comentário foi da Da Vanessa. Vanessa, isso. Acabei de sair de um relacionamento, ainda estou na fase de superação. Pior como superar uma pessoa que você vê sempre. Pois é, realmente é mais complicado, mas vamos falar sobre isso, né? É, Narita, boa noite. Michele, boa noite. Boa noite a todo mundo que está entrando aí. Vamos lá. Vou iniciar então, tá, Ju? Eu Tá. coloquei aqui separei alguns conceitos que eu peguei da Wikipedia sobre dependência, vício e codependência, tá? Então vamos lá. O conceito de dependência. Acho que eu sempre é muito importante, né? Não acho não só porque eu acho importante, mas como também sendo uma filósofa e a filosofia ela sempre busca entender os conceitos, eu sempre, né, Ju, vou para essa ideia dos conceitos porque eu acho que é muito importante, né? Os conceitos às Os vezes porquês. exatamente, os conceitos às vezes a gente tem problemas por conta de como a gente entendeu o conceito, né? E às vezes esse entendimento do conceito ele está distorcido, né? Então vamos lá para o conceito de dependência. Ato de estar sujeito a alguém, né? Então é um dos pontos. Necessidade física ou psicológica de algo, né? Por exemplo, a dependência do cigarro. Ou a Química. dependência exatamente do álcool, de alguma droga aí, seja ela lícita ou ilícita, né? A dependência aí química. Quando você precisa do outro para ser feliz. Esse é um ponto importantíssimo, é um sinal, diria que quase certeiro assim para a gente conseguir identificar que a pessoa ela é dependente emocionalmente, né? Então precisar do outro para ser feliz, né? Para às vezes pensar por você, resolver seus problemas, Para para tomar atitudes, existir escolhas, né? exatamente, para Uhum. preencher as suas carências, né? Então esse é um dos conceitos, um dos conceitos que eu peguei na Wikipedia. E aí o vício e depois vocês vão entender por que eu peguei essas três palavrinhas, tá? Então, do termo latino vitium, que significa falha ou defeito. É um hábito repetitivo que degenera ou causa algum prejuízo ao viciado e aos que com ele convivem. O vício é quando se tem o prazer seguido da dor, tá? Então, o vício se define como a dependência de uma pessoa a uma substância ou a um ativo genérico de prazer, onde a pessoa não consegue ficar sem a substância, apesar da sua vontade própria. E o vício ele pode ser psicológico e ou físico, né? E aí, no vício, a pessoa sentirá, né, ela vai ter aí como consequência, né, a falta da substância, ela vai ter o período, então, de abstinência, tá? Que também acontece na dependência emocional. Codependência, e isso foi até uma pergunta que rolou lá nos meus stories, eu vou esclarecer que dependência emocional não é a mesma coisa que codependência, tá? Então, a codependência, ela é um termo da área da saúde usado para se referir a pessoas fortemente ligadas emocionalmente a uma pessoa com séria dependência física e ou psicológica, né, de uma substância, droga, o álcool, drogas lícitas ou ilícitas, ou um comportamento, ou essa pessoa, ela pode não ter o vício, né, mas ela tem um comportamento problemático e destrutivo, né? Como um transtorno, às vezes de personalidade, algum transtorno psíquico, tá? Então, vamos lá. O codependente é uma pessoa que tem deixado o comportamento da outra afetá-la e é obcecado em controlar o comportamento dessa outra pessoa, tá? Então, existe aí, por exemplo, o codependente, ele pode ter a dependência emocional, né? Ele pode desenvolver essa dependência emocional. Não necessariamente o dependente emocional é codependente.
né? Não sei se ficou claro. Existe essa diferença aí, que ele pode entrar na questão da dependência, mas ele não é dependente. O codependente, ele vai tentar controlar, né, resolver, ele pode criar uma dependência emocional pelo fato de achar que ele vai salvar outro, Uhum. né? Então, que o outro precisa dele. Então, por exemplo, uma pessoa, por exemplo, com uma necessidade especial. Então, se você se relaciona, se você é codependente, né, se relaciona com uma pessoa assim, você até se relaciona com uma pessoa assim porque você já tem essa tendência, né, de ser codependente. Então, você vai fazer tudo por aquela pessoa, você vai querer controlar tudo, você vai meio que vestir aí a capa do super-herói. Entra meio que num controle, né, Ana? As pessoas que agem na Totalmente. codependência é uma pessoa extremamente controladora. E aí cria aquele cenário ali para justamente ter aquele controle Uhum. de certa forma, gerar também uma dependência emocional, porque ela precisa daquele controle também para ela, por algum motivo, em algumas situações, né? Sim, ela pode gerar a dependência emocional e ela pode se tornar dependente emocional. Porque às vezes o que muito acontece é que a pessoa que tem essa característica de querer, né, salvar, de querer achar que pode fazer tudo pelo outro, que as pessoas precisam dela, que ela é a fonte aí da resolução dos problemas da vida de todo mundo, ela pode ser dependente emocional, ela pode se tornar, ela pode criar essa dependência, né? Só que às vezes ela cria e ela nem percebe, porque está mascarado por essa ideia de que ela resolve tudo, né? De que ela faz tudo. Então, às vezes está mascarado nessa ideia, né? É um dependente do dependente, mais ou menos Fica por aí. camuflado ali o negócio, né? Se Isso. engana. Exatamente, né? Então, o dependente, ele sente uma insatisfação constante, né? Quando ele está numa relação, ele tem insatisfação no sentido assim, ó, ele acha que ele nunca vai dar conta, ele acha que ele nunca vai suprir as necessidades do outro, ele acha que o outro nunca vai gostar dele, ele acha que ele nunca é suficiente, né? Então, a gente vai ver que uma das características é a baixa autoestima, né? Então ele tem medo de ficar sozinho, de ser abandonado, de perder a pessoa. Isso são os fantasmas aí, né? O que a mente Que cria, norteiam. as Exatamente, imaginações. exatamente. E aí eu estudando mais profundamente aí o tema, eu fiz uma relação e uma analogia que o dependente, ele emocional, ele é como se fosse, nossa, eu vou falar isso aqui é tão meio antigo, vai meio que revelar a minha idade. Mas ele é como se fosse um Tamagotchi. Você lembra, Gil? Você Ana, lembra vai, desse lembro. brinquedinho? Esses dias eu ainda falei disso pro Pedro. Esses dias não dessa semana, não acredita? Ah, Eu ainda tava contando. A mãe tá na live, ela vai lembrar. Mas eu já tive um também, Ana. teve o Tamagotchi? Aham. Pois é, Já. tem seres humanos que são tamagotchis. Adultos tamagotchis, eu falo agora. Vou usar esse termo. O bichinho fica ali dependendo de ti para viver. Exatamente. E você tem que alimentar, né? E outra, a relação que eu fiz também é que assim, ele aciona, né, o alarme, ele apita, né? Ele faz lá o barulhinho dele e a pessoa já tem que ir lá atender na hora, porque senão ele vai ficar apitando, né? O Não, dependente daqui a pouco o bicho morre também. ou morre, né? Ou morre, exatamente. Mas o ser humano é tipo isso. Se o dependente, se ele não é suprido naquele momento, nossa, ele entra na angústia, ele entra num processo aí de ansiedade, ele acha que vai morrer, entendeu? Que não, meu Deus do céu, que vai ser abandonado, que deve estar sendo traído, porque não está sendo atendido naquele momento, né? Então prestem atenção, não sejam adultos Tá aí tamagotchis. uma boa analogia para não sermos um Exatamente, é essa a independente ideia. emocional. É É isso essa a aí. ideia. Não seja um adulto Tamagotchi, vai ser meu E próximo ó, texto. a maioria lembra aqui, ó. Até a Thaís disse que lembra que eu tinha um. E ó, faz tempo Aham. isso. Viu? Então, não vão mais esquecer, né? Dependentes emocionais, né? É, é isso aí.
Deixa eu só ler uns comentários aqui. Se algo é um dependente, precisa sentir no controle de tudo. Se algo sai um pouco fora disso, já cria um certo desespero. A Gigi falou isso aí. Como se proteger quando se convive com dependentes? Primeiro é não entrar, né? É você entender ou sempre lembrá-lo que ele é responsável por ele, né? Que ninguém tem a responsabilidade de suprir as necessidades dele, de fazê-lo feliz. E outra, mais importante, oriente para buscar terapia. Existem os dois lados, né, Ana? Eu acredito que, assim, a pessoa que é o codependente que cria a situação, que nem tu falou, e a pessoa que é o dependente também de se dar conta de que, peraí, eu não vou morrer porque eu sinto falta do outro, ou porque eu vou ter que tomar uma decisão sozinho, ou porque eu vou ter que fazer uma escolha. E por mais simples que seja essa escolha, né? Porque quando a gente fala de dependência, o aval do outro, e daí entra essa questão, acho que da autoestima que tu falou também, é Sim. muito importante, né? Então, acho que nos dois lados, tanto a pessoa que está ali gerando essa dependência, quanto a pessoa que já está na dependência em si, Exato. tomar essa consciência, né? Sim, sem dúvida. Aí é importante a gente entender que, assim, ó, todos nós, todo ser humano, ele busca afeto, ele busca reconhecimento, ele busca cuidado, ele busca atenção, ele busca ser ouvido. Isso é algo inerente, né, ao ser humano. Qual é a questão do dependente? É que ele busca isso de uma forma muito desesperadora, tipo, ele entra num processo realmente patológico. E por que patológico? Porque gera sofrimento, né? Ele quer toda hora, aí que tá. Ele pode ter tido um excesso, então, de cuidado, um excesso de atenção no núcleo familiar dele, né, no desenvolvimento dele, na infância. Então, o excesso foi super protegido, foi atendido em todas as suas necessidades na hora. Então, aquele bebê que mal começou a chorar, a mãe já colocou no peito, né? Mal abriu a boca, já tá lá, com a boca no peito da mãe, né? Então, a mãe nem esperou o bebê desejar, né? Ele ter essa questão da espera ou da frustração, tá? No excesso. Ou a escassez, ou a falta, né? Então não teve cuidado, não teve amor, não teve carinho, né? Não teve atenção. Então esses dois extremos Não conseguir manter o equilíbrio, né? Exatamente. Na nossa história, quando tem esse excesso, essa falta, a gente pode vir a se tornar adultos tamagotchis, né? Então, então é culpa, eu sou assim, é culpa do meu pai e da minha mãe. Não, eles fizeram o que eles poderiam ter feito, né? Você culpá-los não vai resolver seu problema, muito pelo contrário, só vai atrasar. Com a gente, né, Ana? Exatamente. É uma das formas de você se libertar da dependência, ressignificar isso, a sua história. Né? Como você conta a sua história, né, gente? É a história que a gente conta. Então, ao invés de se colocar no papel de vítima, culpando os pais ou culpando as circunstâncias, a gente vem e ressignifica tudo isso, né? Para poder sair, entender, botar consciência naquilo e realmente sair, né, dessa prisão, porque é uma prisão. É uma prisão. A Tânia até colocou isso, como ficar. Quando percebo, por várias razões, que a pessoa na relação é dependente emocional, já cria um afastamento, né? Realmente não dá para ficar nessa prisão, porque a pessoa, o que acontece? Ela vive você. Eu ia até colocar uma música aí no início, mas eu quis colocar uma música mais motivadora para a gente ser dona da gente, né? Buscar aí o nosso caminho e tal, e por isso eu escolhi a Isa. Mas eu tenho uma certa mania, assim, um hábito de quando eu ouço algumas músicas, eu vou inventando assim umas melôs, né? Então, tipo assim, na verdade eu falo assim, essa melô do transtorno de ansiedade generalizada. Essa é a melô da síndrome do pânico, a melô do esquizofrênico. E aí a melô do dependente emocional é aquela música que a Adriana Calcanhoto canta, que é Eu Não Existo Longe de Você. A solidão é meu pior castigo, né? A melô do dependente emocional. Isso. É a melô do dependente emocional, né?
Então, a gente tem que ficar bem atento. A gente vai tentar colocar aqui alguns pontos, né, Ju? Vamos trazer. E se você se identificar, busque ajuda, né? A dependência emocional é uma doença, né? E precisa ser tratada, tá? Vai ao extremo, né, Ana? Exatamente. Né? Então ela não vive, né? Como a música fala, não vivo sem o outro. E aí eu separei algumas frases aqui mais comuns, né, do dependente emocional. Então é não existe sem você, né? Você é o ar que eu respiro. Você é meu tudo, minha vida, né? Eu não sou Oi, nada sem tudo bom? você. Dá um pouco de medo. Quando a gente ouve isso, dá um pouco, dá arrepio, assim, nossa, não, né? Não posso ser a sua vida, né? E assim, Ana, acho que é bacana até essas frases que tu tá levantando, porque se o outro lado já também tem essa questão da dependência junto, vira uma simbiose, vira uma coisa só, e Uhum, quando vê, tu tá totalmente preso num padrão, num relacionamento que vai prejudicar o dependente e vai te deixar doente também pela prisão que ele causa, né? Que isso sim, gera para outra sim, pessoa. Então é sem importante, dúvida. que nem a Tânia falou, né? De estar atento, de perceber e tal. Primeiro para não permitir, porque eu acredito que muito também vai da permissão, né? Que acho que vem naquela Uhum, relação ali da codependência, né? Do controle que às vezes a gente quer ter e aí acha que aquilo ali está ajudando, mas tá deixando o outro mais dependente, tá dando a falsa impressão de que tu tá no controle é, e, na verdade, tá te deixando numa prisão também. sim, também. É muito perigoso todo essa trama, né? Ela é muito perigosa, né? Não é simples. Agora, a Miriam colocou uma pergunta aí, e quando você é dependente emocional da terapia? Aí é até interessante colocar e trazer isso, porque a gente, quando fala da dependência emocional, a gente precisa entender que não é apenas numa relação amorosa. Você pode ser dependente da sua mãe, você pode ser dependente do seu pai, do seu irmão, de um amigo, de uma amiga, né? Você pode ser dependente sim do seu terapeuta. Aí você precisa trabalhar isso na sua terapia, né? Precisa se libertar disso. Não é positivo, porque provavelmente você transferiu. O que acontece quando o dependente ele não está no processo aí de cura, na busca da cura dele, né? Ele vai transferindo, ele vai projetando, vai transferindo, vai deslocando, e aí não tem fim, né? Então precisa tratar essa dependência emocional como se trata uma dependência química. E por isso que eu coloquei a questão do vício, né? É importante a gente entender Para isso. fazer essa relação, né? É. Aí outra frase que eu separei é: eu preciso do outro para ser feliz, né? Que eu já tinha colocado no começo, para resolver, me ajudar a resolver, ajudar a resolver meus problemas, ajudar a resolver minha vida. A minha vida vai ficar muito mais fácil com o outro. Eu não sei ficar sozinha, eu não sei ir no cinema sozinha, eu não sei jantar sozinha, né? E sair para jantar sozinha. Como pode? Aí a pessoa começa a criar mil justificativas. Não, imagina, que vão falar de mim se eu sair sozinha, se eu for no cinema sozinha, se eu vou jantar sozinha, se eu for almoçar E, sozinha, né? e isso é muito louco, né, Ana? Porque as pessoas realmente, eu não sei, né? Eu acredito que isso acontece muito nos teus atendimentos, no meu eu vejo com bastante frequência. Uhum, sim, Inclusive, assim, ó, eu trago esses desafios, então tá, né? Como que vai ser? Vai lá, testa, faz, escolhe o que tu vai fazer de diferente sozinha e depois tu me conta como é que foi. Pra ver realmente, porque é muito essa prisão mental. Ah, o que vão é. pensar? Que são as grades, né, Ju? Exato, que é É. o tema, né? As grades da Não coloquei as dependência grades. emocional. Faltou as grades, mas tá tudo certo. Mas é isso. A gente fala agora das grades. É isso aí. Essa é uma das, né, grades emocionais. Então, é essa crença que a gente tem de que não vai dar conta, não vai dar conta de si. E é muito doido porque você acha que vai dar conta do outro, né? Mas quando você olha para você, você acha que não pode, né? Não pode dar conta, né? É, quando a gente faz algo sozinha, né? A Ju tá falando, as pessoas olham espantadas, pensando, nossa, vai almoçar sozinha? Sim, as pessoas vão falar, né? Porque não é algo tão habitual. A gente cresceu numa cultura que a gente precisa, não pode estar sozinha, né? Ou mesmo você pode estar com alguém e sair sozinha, não tem nenhum problema, né? Você pode, de repente, resolver se levar para o cinema. É que eu falo, gente, eu me dou flores.
toda semana eu me dou flores, né? Então, a gente não Siga precisa o esperar pelo exemplo da outro. Ana, gente, ó. Fica a dica, ó, hashtag Fica a fica a dica, dica, dica né? da Ana. Dica Hashtag da dica da Ana. É, Ana. algumas dicas da Ana hoje. Não seja um adulto Tamagotchi. Se dê flores, né? Se leve para jantar, se leve para almoçar, se leve no Sem esse papo de, cinema. não ganho flores. Peraí, não ganha nem de Aham. ti por quê que é tão fácil? Exatamente. Então, o dependente emocional, ele tem esses buracos, eu diria que até que são crateras que o dependente emocional tem, porque é, nunca tapa, nunca preenche, né? O dependente emocional, é muito carente, né? E ele precisa sempre que o outro faça isso, ele busca no outro esse alívio de uma certa forma, mas que na verdade nunca supre, porque não é o outro, não é o externo. O exercício que a gente trabalha muito em terapia, ou especificamente, às vezes, alguma questão no coaching, é você vai fazer esse trabalho com você, como a Ju falou, você vai se suprir, né? Você vai ser dona de Olhar si. dentro, né? Sim, Eu acho que cabe muito aquela questão da palavra solitude, né? sim. Sair da solidão, ai, sozinho é a solidão, né? Meu Deus, que desperdício de vida, como eu já ouvi, sem Aham. companhia, sem ninguém, sem poder ir acompanhada para um cinema, que nem tu falou. Uhum. Curta a sua companhia, né? É Isso. solitude, é curtir a própria companhia, estar de bem com você mesma, entender que você não precisa do outro para se sentir feliz ou para se sentir completa. Uhum, com certeza, sem dúvida. E aí tem algumas questões, né? Algumas reflexões que eu vou colocar aqui. É, Por que que você precisa de alguém? Por quê que você precisa de alguém? É muito importante a gente entender, né? Essa pergunta e responder essa pergunta. Por que que eu preciso de alguém e para quê? Quando eu me faço essa pergunta e eu entendo, né? Eu não aceito qualquer coisa, eu não vou entrar em relações, né? é, Ciladas, furadas, né? Eu vou ter E a mais maioria autonomia na minha escolha. E a Mas, maioria que entra, né, Ana, até é bacana colocar, é porque realmente não se questiona por que que eu preciso dessa pessoa. E aí aceita qualquer coisa, porque, como tu falou, tem aquele vazio, tem aquele buraco, né? uhum, Então, qualquer um serve, qualquer uma uhum, serve. uhum, com certeza, é isso mesmo. Aí a Ju colocou aqui, a Juliana colocou que responder nessas horas que fala que está sozinha. Nossa, fica com raiva. Aí você pode responder, tem melhor companhia que eu mesma, né? Eu Mesmo. comigo mesma. Eu sou uma boa companhia para mim, né? Geralmente as pessoas não se fazem, não são boas companhias para si mesmas, né? Não conseguem ficar consigo, dá angústia, dá desespero, dá vazio, né? Então, não é todo mundo E é feliz de muito quem. assim, né, Ana? Eu acho que aí é que entra a importância do autoconhecimento, porque assim, ó, poxa, eu não consigo estar sozinha comigo. Quais são os pensamentos que eu alimento quando eu estou sozinha? Né? O que que me vem na mente? Porque é muito essa questão, né, de pensamento, de sentimento, e se eu me conheço, se eu me questiono, se eu entendo o que que tá passando aqui dentro, o que que eu tô formulando, já é um caminho para eu conseguir identificar os meus motivos, né? E óbvio, Uhum, virar essa chave também, né? uhum, com certeza, sem dúvida. Outro sinal aí importante para você entender se você é um dependente ou não, ou se alguém próximo quando você pensa que não vai ter mais o outro na sua vida, né? Vamos supor que você está numa relação ou numa terapia, seja o que for, você não vai ter mais o outro. Isso te gera sofrimento, isso te gera desespero, te gera angústia, né? Isso é uma boa autoanálise, né? E tudo isso que eu estou falando é o que a Ju já colocou, é o processo do autoconhecimento. Essas reflexões, elas fazem parte desse caminho do autoconhecimento, né? Então, a gente precisa se questionar, né? Por que que a gente faz as coisas? Por que fazemos o que fazemos? Exatamente. Claudinha, leia meu texto, seja sua pessoa, é isso aí. Eu gravei, eu acho também, né? Tem um vídeo. Por Eu que vi o que vídeo. você não... Você viu? Aham. Legal.
Por que que você não gosta de ficar sozinha ou sozinho? Por que que você precisa de alguém para te ajudar a fazer essas coisas? Né? Se questione. Por que que você não gosta de ir no cinema, no restaurante, enfim, nos lugares sozinha? Por que que você alimenta a crença de que é certo, né, ter alguém, de que você só vai existir se você tiver alguém, que a sua família só vai te aceitar se você tiver alguém, né? Então, são algumas questões aí importantes, tá? Quer ir colocando alguma coisa aí, Ju? Pode finalizar aí, depois a gente vai. Depois eu vou completando. Isso, show. Então, tem uma coisa muito importante também nesse processo, quando a gente, até para a gente não cair, eu não sou dependente, nunca entrei numa relação de dependência e tal. E aí, para que você realmente não caia e não se torne, né, é muito importante que você produza tesão pela sua vida, né? Que você goste de viver a sua vida, que você tenha uma vida interessante, né? Que você, eu vou usar essa palavra, mas não entendam no sentido de não precisar do outro, que ele não seja importante pra gente, mas é bastar a si mesmo. Eu basto a mim mesma, né? Eu me supro, e o outro, ele não vem para tapar meus buracos, ele não vem para tapar aí, cimentar minhas crateras, não é a função do outro. A função do outro na nossa vida é somar, é multiplicar, é compartilhar, né? Não é a gente depender do outro, né? Eu preciso do outro para viver, eu necessito. Ninguém necessita do E assim, outro né, Ana, até é importante para essa viver, né? questão e É pegar um querer. um gancho nisso. Às vezes a gente tá ali no relacionamento e tu deixa de ser você mesmo, né? E a gente sente quando Uhum, a gente perde a essência, perde esse tesão que nem tu falou pela vida, de ter uma vida uhum, que faça sentido, de significado, né? Então, exato. poxa, será que o relacionamento ele tá leve ou ele tá me sufocando? Será que eu tô Uhum, conseguindo ser eu mesma? Ou será que eu fico presa de novo nas grades da dependência porque eu tô tentando me encaixar na vida da outra pessoa e a outra pessoa na minha? exato. Exatamente. E aí, outro sinal, né, Ju, dentro disso que tu está falando, é, o que que geralmente o dependente faz? Ele começa a se abandonar, né? Como você colocou assim. Então, ele começa a deixar de fazer as coisas que ele gosta, ele Se começa a anular, né? viver, exatamente, ele começa a viver a família do outro, os amigos do outro, o lazer do outro, né? O gosto do outro. Ele se anula. E aí, assim, né? É interessante, acho que foi a Camila, não sei, lá no início ela comentou, né? De terminar o relacionamento e tal. Quando tu é dependente, que o relacionamento ele termina, normalmente tu não sabe quais são os teus gostos, o que que tu faz, o que que te motiva. Você fica Porque você. perdidinha. Exato. Aham. Porque você se perdeu, né? Então, assim, é um resgate que precisa ser feito da essência, realmente, né? Uhum. Porque tu anulou, tu deixou de viver a tua vida em função do outro, né? E deu a Exatamente. importância para aquela outra pessoa que não existe, né? Que Uhum, acaba te prejudicando. Então, esse é um outro sinal, né? Quando tu sai do relacionamento perdido, opa, se uhum. encontra primeiro antes de encontrar outra pessoa, senão não Pelo vai dar amor de certo no Deus. próximo. Isso, com certeza, sem dúvida. É, então, assim, ó, esses são os sinais, né, de que você começa a viver a vida do outro, a querer agradar demais o outro, a querer ser algo que você não é, né? E aí tem pessoas que entram até no lugar de quase ser uma cópia do outro, né? Você pode entrar nesse lugar. E por que que se entra nesse lugar? Porque existe muito medo de ser abandonado, de não ser amado, né? De achar que, nossa, eu tô naquela relação, não tô feliz, eu tô insatisfeita, eu não consigo sair, também não consigo sair porque eu acho que não vou encontrar ninguém melhor, né? E aí O futuro, muitas né, vezes Ana? Eu acho que o futuro acaba sendo um peso.
é uma tormenta, né? Causa um desespero, causa uma angústia. Pensar no futuro ou pensar num presente sem aquela pessoa te causa um desespero. Mesmo que essa pessoa te dê migalhas, mesmo que essa pessoa não te dê atenção, não te dê cuidado, não te dê amor, você se contenta com pouco porque você já está na simbiose aí, como você colocou, você já está amarrado na dependência emocional, né? Então, é um processo até se sair de uma relação, né? Onde se tem dependência emocional, não é tão simples, não é tão fácil assim, mas é super possível, né? Possível. Trabalhando, acho que a primeira coisa é buscar terapia, assim como um alcoólatra, um adicto, ele vai buscar o NA, o AA, o dependente emocional precisa buscar terapia. E assim, né, Ana, entender que tu precisa reconhecer, né? Não Reconhecer é o primeiro adianta, ponto, isso. não adianta ir Isso. para terapia, eu não sou dependente, ou eu Uhum. não me vejo nessas características. Ah, eu sou um pouco assim, mas não é tanto. Então, a pessoa, no primeiro momento, ela precisa reconhecer que ela realmente é Reconhecer. dependente e, óbvio, Uhum. né, procurar a ajuda necessária para que ela consiga desenvolver isso, colocar consciência e trabalhar, né, os motivos para que ela identifique isso e realmente saia, né? Exatamente. E aí na terapia, é que não esse assunto de dependência emocional ele é tão profundo, ele é tão complexo. É óbvio que a gente está dando aqui uma visão muito geral, né? Para vocês tentarem se identificar aí ou não, ou identificar alguém, né? Mas ele é um assunto muito mais profundo. Existem, podem existir mil motivos, mil razões para a pessoa ter entrado numa relação, né, ou ter se tornado um dependente emocional, né? Então a gente precisa entender muito a fundo. Isso é realmente por meio da terapia, não é na live aqui que a gente vai resolver essa questão, né? Talvez a live aqui sirva como um sinal de alerta, né? Para aquelas Isso. pessoas que se reconhecem em algumas das características que a gente colocou, né? De ficar esse alerta realmente, né? Uhum, com Talvez entre certeza. nesse reconhecer, se É, enxergar, se perceber. é um sinalzinho aqui. A Psi Cacau colocou assim, ó, o dependente emocional se torna presa para relacionamento abusivo. Perfeito. Sim, o dependente emocional é um candidato perfeitinho para relacionamento abusivo. É que não Com certeza. consegue, né? Passa a linha tênue, né, Ana? De quando vê, permitiu e tá indo e vai além e acaba Bem, saindo. bem importante, Ju, tu colocou esse ponto aí, foi até algo que eu tinha separado aqui, que é esse ponto do colocar limites, né? O dependente, ele não consegue colocar esses limites. Ele Então, como você aceita está muito. falando, é muito fácil ultrapassar essa linha, né? Ele permite demais, né? Ele não sabe aonde as necessidades dele começam e onde terminam e onde começa do outro, né? Então, essa falta do autoconhecimento dá vazão aí para algumas patologias, né? E uma delas é a Aceitar, né? dependência. Aceita muito fácil qualquer coisa, né? Então é Uhum, importante realmente tu te questionar e se conhecer para identificar o porquê que eu permito, é. né? E até entender, né, Ana? Porque eu acho que muita gente entra na questão do relacionamento tóxico sem realmente compreender e perceber que tá tóxico. Ah, sim, sim, A sim, sem grande dúvida. maioria tá ali, né, É vivendo aquilo necessário ali. muito autoconhecimento e autoconsciência para você perceber que está numa relação assim, né? Tanto tóxica quanto abusiva. Não Sim, necessariamente o tóxico é abusivo, né? O abusivo é tóxico. Não, o abusivo, ele geralmente tem a toxicidade ali, mas são coisas diferentes que a gente pode até comentar numa outra live, né? E a Miriam tema. colocou, outro tema aí. A Miriam colocou um comentário aqui que é bem legal da gente falar, que é assim, ó. Acho que o problema começou quando criaram essa ideia de que é metade da laranja e não uma laranja inteira. Pois é. Isso é muito Alma gêmea. bonito. Exatamente, Fábio Júnior. Isso é muito Adoro. interessante. Ai, gente.
Isso é muito interessante para ser dito numa poesia, né? Pode até ser dito poeticamente isso, né? Ou numa música, né? Só que a gente não pode romantizar isso, entende? Porque isso não é saudável. Ninguém é metade da laranja, de ninguém, entendeu? Não existe essa história da tampa da panela. A gente é uma laranja inteira, né, Ana? Temos que ser, né? Uma laranja Buscamos ser, inteira, por favor, exatamente. né? Exatamente. Então, como que você pode, depois que você se percebeu e, né, fala, eu reconheci que eu sou um dependente emocional, eu reconheci o meu parceiro ou parceira ou alguém da minha família como dependente emocional, você pode ajudá-lo nessa questão do se responsabilizar, da autorresponsabilidade e orientar, buscar a terapia, né? Mas aí tem alguns processos, né? Que é o reconhecimento, a busca, o resgate ou a construção da autoestima, porque geralmente tem uma autoestima baixa, né? Essa questão da história aí que eu falei dos limites, que tem a ver, né, com a questão da autoestima. Então, tornar, né, colocar, trazer isso daí para a autoconsciência e buscar fazer as coisas que você gosta, né? Retomar e resgatar prazeres. Uma outra coisa que acho que está muito dentro dessa questão que a gente está falando, Ana, é desenvolver a capacidade de dizer não. Né? Também. Normalmente, quem está dentro da dependência emocional e que já virou, né, aquela simbiose toda ali, tu não sabe mais o que que tu gosta, o que que faz sentido para tua vida, a dificuldade de dizer não, ela acaba aumentando. Né? A pessoa ela Uhum. não consegue, acho que entra até na linha do agradado, querer ser a Sim, a síndrome da boazinha. boazinha. Isso. E aí acaba que a pessoa se perde total e o dizer não passa a ser uma dificuldade muito grande, né? Então, quando a Uhum. gente consegue identificar os limites, que nem tu falou, a gente consequentemente começa a perceber ali que o não ele precisa ser dito e talvez Sim. abra essa porta mesmo para treinar, né? Essa capacidade de desenvolver isso. Uhum. E eu falo, né, nos meus atendimentos, é um sim para você. Dizer não para É, o outro é um sim para você. Então, é se exatamente. colocar em primeiro lugar e entender dos seus limites, né? E que Uhum. se eu digo um sim para mim, se eu me coloco em primeiro lugar, fica fácil, né? De eu amar o Uhum. próximo e de eu conseguir estar numa relação estável e equilibrada. Exatamente, com certeza. Muito bom, Ju. A Catiana tá falando, tipo, a pessoa te botar para baixo e diminuir também é considerado um relacionamento tóxico? Sim, é uma das características. Isso pode ser não só para o relacionamento tóxico, quanto para o abusivo. A gente pode preparar mais para frente aí uma live falando até sobre esses dois temas, que é o relacionamento tóxico e abusivo, né? Então a gente pode falar sobre isso que também acho, considero bem, bem, bem importante, né? Que entra essa questão da dependência emocional, né? Então, são temas muito, de novo, assim, muito amplos, muito complexos, né? Ele tem muitas questões aí, né? Não é tão simples assim a gente colocar numa live, né? Dá vários subtemas, né, Ana? Acho que a Dá gente mergulha em vários locais aí com assuntos que certamente dariam mais quantas lives? Muitas, né? muita gente, muitas lives, né? É, mas acho que do que a gente tinha, né, que falar e a gente foi pincelando aí no meio da live, durante a live, não no meio, durante a live. E aí a mensagem principal é seja seja feliz com você, né? Busque construir momentos com você, busque, como eu falei, produzir tesão pela sua vida, torne a sua vida uma vida interessante, olhe para você, se ame, se reconheça, se baste, né? Se dê o amor que você dá para os outros ou que você quer tanto dar para alguém, né? Precisa de alguém, precisa amar alguém, ama você primeiro. Pratica Até com porque se a você, gente não se ama, o que vai sobrar pro outro, né? né? Não O tem que como que eu amar o outro se eu não me amar. Exatamente, você vai provavelmente entrar num processo de dependência emocional, num processo de possessividade,
de insegurança, de medo, né? Vem todos os Angústia. sentimentos aí que não são tão legais, né, Ju? Aí vai sentir ali aquela palpitação, aquela angústia, que nem tu fez a enquete ali, a maioria das pessoas fica o quê? Angustiada quando tá longe do outro. Do outro, imagina, porque a pessoa dependente emocional, quando está longe do outro, ela começa a imaginar que está sendo traída, que o outro não vai voltar, que vai ser abandonada, que o outro não gosta dela, né? Ele pensa mil coisas terríveis sobre si, terríveis. Se você perguntar para o dependente emocional se ele pensa alguma coisa positiva sobre ele, não vai pensar. Ele pensa, ele é a pior das pessoas. E ele não entende nem como aquela pessoa está com ele, porque, né? Então tem que segurar essa pessoa, mesmo essa pessoa não me dando praticamente nada. Mas pelo menos eu não estou sozinho, pelo menos eu não estou sozinha. Nessa ideia que se tem que Se estar sozinha é contenta, ruim. se contenta com qualquer coisa, né, Ana? E aí Migalhas, é onde entra mendiga, aquela linha tênue ali também do tóxico, do né, abusivo. do abusivo, de chegar no Uhum, extremo, né? exatamente, com certeza. É isso aí, né? Não chegamos, né, gente? Não chegamos. Não, 30 e É, poucos, mas ainda dá tempo, finalzinho da é, nossa live. Chamem os amigos e as amigas é, para isso assistir aí. o final dessa live Que eu e vou dar bater o mais terceiro. algumas dicas, exatamente. É, Outro ponto importante que eu separei aqui é não programe suas tarefas do dia a dia dependendo do outro. Isso é uma coisa que também entra aí nas características do dependente, né? Não somente isso. A gente tem que entender que é um conjunto de comportamentos, de ações, de atitudes que vão criando aí o dependente emocional. Então, quando você programa as tarefas do seu dia a dia, dependendo do outro, né? Ah, não, eu não vou fazer isso porque é o horário que ele vai estar livre, ou o horário que Vai eu ter do não posso trabalho. deixar ele sozinho, né? Porque vai que de repente ele começa a conversar com alguém, ou vai na possibilidade, né, sempre do abandono, né, da traição, né? O dependente ele está Vai sempre pensando nisso. sempre por um caminho de dor e de sofrimento, né? Dentro Sempre, da mente, dentro daquilo que a pessoa elabora. sempre, de muito sofrimento, de muita angústia. Então, estabeleça sua rotina e suas prioridades, né? Construa sua vida, independente do outro, né? Cuide do seu jardim. O outro ele tem que chegar para ajudar você nesse processo, não para pisar nas suas flores, não para pisar no que Para você regar, plantou. né, Ana? Vamos regar esse Exatamente, jardim, não pisar, né? com certeza, né? Então, tenha momentos com você mesma, né? É muito importante, né? E é importante entender também que nós somos muito mais que um relacionamento amoroso. Que o fato de você não estar numa relação não significa que você não seja uma pessoa de valor, não significa que você não seja importante, né? Você pode estar numa relação séria com você mesma, você está se conhecendo, você está se curtindo e está tudo bem, né? E que isso permaneça, que você consiga estabelecer essa rotina e esse hábito de se amar e de estar com você, para quando você estiver numa relação, você continue reproduzindo No, isso, no né? mesmo ritmo. Agora, o pessoal que está Exatamente. na live aí, quem é que está numa relação amorosa com você mesma? E conta para nós, né, Ana? Que a gente quer saber É, quem é que está nesse estágio aí de relacionamento sério consigo mesmo. exatamente. Levanta o dedinho aí, né? Ó, a Josete colocou, Ju, que ela aprendeu isso no nosso curso lá do Curso. autoconhecimento. Que legal, Josete, que bom. Nós temos um curso de autoconhecimento, né, Ana? E a É, gente trabalha alguns temas aí interessantes e que levam para esse caminho, inclusive o de dependência emocional também, né? Breve com turmas, né, Ana? exatamente. Em breve a gente abre aí as Novas turmas. turmas. Isso aí. Então a Ó, galera tá A Thaís respondendo. tá Thaís tem um É, relacionamento sério com ela mesma. aham, a Tânia também. Legal, isso aí. Isso aí. Que bom. Que É bacana. importante. Ju também, tá indo bem, né? A Ju Martins. É isso aí. Isso aí. Aí, e mesmo que você, por exemplo, na live aqui a gente falou algumas coisas e você se percebeu, né, dependente emocional, não
não se culpe, não se menospreze, não se coloque para baixo, não se puna por isso, se acolha, né? Se acolha e Autocompaixão. exatamente, entenda essa questão da dependência como uma oportunidade de você ressignificar a sua história, ressignificar a sua vida, ressignificar as pessoas que passaram por ela, né? Ressignificar a sua história com você mesma. Então, é uma oportunidade. Eu sempre falo isso, a doença ou a dor, ela vem para nos fazer melhor, né? Porque senão a gente ficaria aqui, entendeu? Quando faz Se não amor, tivesse a dor, a gente é, não estaria nem aí para nada, entendeu? o aprendizado talvez demoraria mais, né, Ana? Ou não teria, Exatamente. Ou não teria o teria. aprendizado. É, Se a gente partir do princípio de que toda dor, né, todo erro, ele tem um aprendizado, é. perfeito. A gente ressignifica, olha só para o aprendizado, que eu acho que é o mais importante, e segue, Uhum. segue E segue. diferente, né? É verdade. É isso mesmo. Vamos. Tem mais alguma coisa, Ju, para colocar aí? Não, eu acho que a gente já tinha conversado e tu falou aí algumas coisas também que eu tinha notado aqui. A gente está em sintonia sempre, né? E é isso Show! aí. Legal, show de Estamos bola. em sintonia, então tá tudo certo. É isso aí. Aí a gente E tem a foto, a meditação e uma frase final aqui para eu fechar a live. isso, vamos lá. Eu vou com a meditação primeiro, depois a gente faz a foto, pode ser? Fechou. Bora. Então tá. Tá Então bom. vamos lá, para a gente fechar aí com a meditação para hoje, vou ler aqui para vocês. Então, concentrem, respirem, né? E vivam esse momento presente, curtindo aí cada palavra, né, Ana? Isso aí. Eu sou uno com o poder da vida. Tudo que existe na vida me ama e me apoia. Por isso, exijo uma grande autoestima e elevado valor. Eu me amo e gosto de mim em qualquer nível. Não sou como meus pais e não preciso repetir os padrões e crenças que eles tinham. Seja qual for o meu passado, eu agora, neste instante, escolho eliminar a conversa interior negativa. Eu me amo e gosto de mim como eu sou. Sou um ser único e encontro alegria na pessoa que sou. Sou aceito por todos e merecedor de amor. Essa é a verdade do meu ser e eu aceito com prazer. Tudo está bem no meu mundo. Assim é. E... Podem bater a foto. Podem bater a foto. Print. Print, pessoal. Print. Queremos print. Marquem a gente nos Print. stories. Quem gostou É, aí, faz, é. bate o print e posta nós. Bota mais lá no stories. Marca. Tem. Congelei essa imagem aqui, né? Pra não sair de boca aberta, olho fechado. Aham. Sempre sai, mas assim, Ju, não tem jeito, né? Legal. Mas é isso, pessoal. Espero que tenha ajudado, né? Clareado, conscientizado ao que a gente falou aqui, né? Vários prints, né, Mi? Show! Show de bola, bem parceira aí também. Tá sempre presente. Legal. A gente super agradece, né, Ju, a participação de todo mundo, né? A, a interação é sempre muito gostoso, Sempre né? bom, né? Isso. E Maravilhoso. que a gente possa ser independente e feliz com a gente mesmo, né? Então, Exato, né? Vamos curtir seguir a solitude isso e aí. não jamais solidão, né, Ana? Não, Para não, quem não não. conhece esse conceito aí, procura e vê se faz sentido, né, Ana? Exatamente, com certeza. Vai fazer, né? Muito legal. Então, pessoal, beijo grande. Ju, beijão de novo aí. Obrigada, Beijo, né? gratidão mais Gratidão. uma vez. Isso aí. E, pessoal, um beijo também para todo mundo que esteve aqui. Mãe, Thaís, Elô, família Limpeza. É isso aí. Beijão, gente. Boa noite para todos. Tchau, tchau. Tchau. Ah, pessoal, calma aí. Ah, Esqueci de uma coisa. A live vai ficar salva no IGTV.
Então, quem chegou agora, quem perdeu alguma dica, né? Às vezes falou muito rápido, é muita coisa, é só assistir lá no Volta IGTV. lá, É, é isso volta lá aí. que tá salva. Tá bom. Beijão, Ju. Beijo, Beijo Ana. todo mundo. Tchau, Boa noite. tchau. Fiquem bem. Tchau.